a paz do Senhor. Então, como eu falei pra vocês no meu último vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês as versões da Bíblia que eu tenho aqui em casa e no final eu vou dar dicas de como você consegue ler a Bíblia toda. Bom, aqui em casa tem algumas Bíblias, mas tem duas versões só dessas Bíblias. Temos a versão revista e corrigida. Deixa eu mostrar a capa dela, né? Essa daqui é a Bíblia mais antiga que eu tenho. Acredite, isso daqui tá escrito Bíblia Sagrada. Só que quando eu ganhei ela tava em dourado. Então ela faz muito tempo, faz tipo uns 12 anos que eu tenho ela. Foi a Bíblia que eu li ela toda. Essa daqui também é revista e corrigida, mas ela é própria pra... Ela tem um plano de estudos, um plano de leitura bíblica, na verdade, para ler a Bíblia em um ano. Então, ela não vem dividida como vem dividida a Bíblia, de capítulo por capítulo, livro por livro. Ela vai sendo dividida por dia. Por exemplo, no primeiro dia da minha leitura bíblica, eu vou ler 2 capítulos de Gênesis, um capítulo de Mateus, vou ler um pouquinho de Salmos e um pouquinho de Provérbios. Então, todos os dias ela vai estar sendo dividida assim. Alguns capítulos do Velho Testamento, alguns do Novo, um pouquinho de Salmos e um pouquinho de Provérbios. Então, essa Bíblia não é uma Bíblia de levar para o culto, para acompanhar a palavra, porque ela não segue a ordem da Bíblia. Ela vai sendo dividida conforme a pessoa vai lendo o que ela deve ler a cada dia para ela conseguir ler a Bíblia em um ano. Ela é muito boa, assim, se você quer mesmo ler a Bíblia em um ano, ela já é dividida assim. Então ela é muito boa. E a outra versão que a gente tem é a versão Almeida Revista e Atualizada. Que tem, assim, são as Bíblias com mais comuns, na verdade. São as versões mais comuns que todo mundo tem. Então, a Revista e Corrigida é a versão mais antiga. Ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Gente, eu sempre vi esse nome e eu não sabia quem era. Então, antes de fazer o vídeo, eu pesquisei quem é João Ferreira de Almeida e eu descobri que foi um ministro e pregador do Evangelho lá do ano de 1620. Ele era um português que pegou manuscritos da Bíblia e foi o primeiro a traduzir esses manuscritos para o português. Então, essa versão revista e corrigida é a versão mais antiga da Bíblia no português. É claro que, com o passar dos anos, ela foi sendo um pouco adaptada por causa da linguagem de hoje em dia, né? Mas ela é a versão mais antiga, então tem muitas palavras mais difíceis mesmo de entender. E essa versão atualizada, ela é mais nova, né? Mais recente. Ela veio lá do ano de 1959, mais ou menos, então tem umas palavras mais fáceis de entender. Então, assim, o que eu digo pra você que quer ler a Bíblia inteira? Eu acho que todo cristão deve ler a Bíblia inteira, deve conhecer a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você sabe onde que estão os capítulos, os livros, você sabe onde que fica mais ou menos. E a Bíblia é a palavra de Deus, então eu acho que todos devem ler a Bíblia inteira. Primeiramente, não precisa você gastar dinheiro com uma Bíblia que tenha um plano de leitura. Você mesmo pode fazer o plano de leitura com a Bíblia que você tem. Você precisa de motivação. Por exemplo, essa Bíblia aqui que eu li, ela toda, eu comecei a ler ao mesmo tempo que a minha mãe e que o meu irmão. Então a gente ficava se cobrando, já leu a Bíblia hoje, e isso dá uma motivação pra gente. E assim, na época que eu li ela, eu li 3 capítulos por dia. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque vai ter dias que vai ser uma leitura bem maçante mesmo, bem cansativa, porque, por exemplo, se você, lá no comecinho da Bíblia, em Levítico, em Números, tem algumas passagens que é só genealogia, que é só contando o número de cada tribo, o número de pessoas de cada tribo. Então, se você ler 3 capítulos disso, você acaba ficando desmotivado, sabe? Então, hoje eu aconselho você a ler, no mínimo, um capítulo do Velho Testamento
e um capítulo do Novo Testamento. Então, gente, quando eu digo no mínimo, é no mínimo mesmo, porque assim, se você for ter isso fixo, ler um capítulo do Velho Testamento e um capítulo do Novo Testamento todo dia, você vai demorar muito tempo para ler a Bíblia inteira. Assim, eu acho que mais de 2 anos. Então, assim, essa forma é uma forma de leitura bíblica que faz sentido para mim, mas pode ser que você ache outros planos de leitura bíblica que deem mais certo com o seu jeito, que fazem mais sentido para você. Então, não tem problema você escolher outro plano de leitura bíblica, desde que faça sentido para você. Assim, eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi vários planos de leitura e teve um que não fazia nenhum sentido pra mim, que era ler um pouquinho de Mateus, ler um pouquinho de Salmos, e aí no final do ano você tinha lido a Bíblia inteira, mas aquilo não fazia nenhum sentido pra mim, então eu não segui aquele plano. Eu segui um plano que, pra mim, eu entendia melhor lendo a Bíblia de acordo com esse outro plano. E assim, é claro que quando você terminar de ler a Bíblia, você não vai parar de ler. Você tem que continuar a sua leitura diária, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o alimento para os cristãos, amém? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui no comentário, curta o vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!